Chegando mais um Zona Esportiva aqui pela TV Santa Maria, o canal 19 da NET. Hoje o papo vai ser com dois integrantes do programa Radar Esportivo, eles que fazem jornalismo esportivo lá no campus da Universidade Federal de Santa Maria. Tem muito assunto bacana para a gente conversar. Não sai daí que hoje vai estar show de bola o programa aqui, Zona Esportiva no ar. Tá certo, começando mais um Zona Esportiva aqui pela TV Santa Maria, o canal 19 da NET. Lembrando que a gente está ao vivo também pelo nosso site, o www.santamaria.tv.br. Hoje aqui no nosso Zona Esportiva eu vou receber dois integrantes do programa Radar Esportivo, programa de rádio lá da Rádio Universidade, um projeto de extensão do curso de Comunicação Social, Jornalismo. Eu trago aqui hoje então o Júlio Desorde. Júlio, prazer estar aqui. Tá, Jonas, tudo também bom? O Lucas Delgado, Bom, dois integrantes do Radar Esportivo. Para a gente começar, só para introduzir o nosso telespectador, o que é o Radar Esportivo? Basicamente, o que é o Radar? Bom, o Radar é um projeto de extensão, Jonas. A gente começou logo eu e o Delgado quando a gente entrou na faculdade, em 2013, né? É um projeto da Rádio Universidade junto com o curso, através da professora Viviane Borelli. Ela que chancela, digamos assim, esse trabalho, né? E a gente aproveita então para fazer essa ponte, né? Entre a parte de teoria e a parte de prática. O Radar é uma escola, digamos assim, para essa parte prática, né? A gente encontra na Rádio Universidade um lugar para poder praticar jornalismo e aprender. Assim, a gente aprende entre nós mesmos e lá o Radar propicia isso para nós, né, Delgado? E vale ressaltar que o Radar Esportivo é o programa mais antigo da grade, da programação da Rádio Universidade. Então, quando a gente chega lá, principalmente a gente quando chegou ali em 2013, que não eram tantos programas de acadêmicos, né, na programação da rádio, hoje mudou um pouco isso. Então a gente chega e é uma realidade totalmente diferente do que a gente vive na aula, né, no mundo acadêmico. Então é bastante positiva essa chegada no Radar Esportivo já no início do curso. Claro, com certeza a experiência deve ser muito engrandecedora, mas a gente vai depois falar um pouco mais sobre o projeto, sobre o Radar Esportivo em si. Mas antes eu gostaria de tocar num assunto que não tem como a gente não falar, porque a equipe de vocês, a geração de vocês do Radar, acabou de certa forma fazendo história no rádio, que foi com a transmissão do futebol americano, da grande final, não só da grande final, né, do Campeonato Gaúcho, mas também outras transmissões ao longo do campeonato, acompanhando o Santa Maria Soldiers. Eu gostaria que vocês falassem sobre essa experiência, como é que começou essa ideia de levar futebol americano para o rádio, de criar essa nova forma de acompanhar o futebol americano. Como é que vocês levaram para o rádio esse esporte que tradicionalmente a gente não ouve no rádio, e acho que até vocês foram a primeira equipe do Brasil a fazer isso no rádio? Começou com o Planeta Oval, né? Foi em 2014, né? O Planeta Oval a gente procurou, além do Radar do sábado, né, que é tipo um rádio jornal, a gente tem o Radar na Rodada, que é quarta-feira, a gente faz um debate sobre o futebol no meio de semana. E aí a gente viu a necessidade de ter um programa, assim como o Radar na Rodada, que pudesse ser mais solto das amarras, assim, sem ter um formato certo, definido, de futebol americano e rugby, né? Que Santa Maria é uma cidade que se mostrou muito forte nas duas modalidades. Todos esses anos que a gente está dentro do Radar, a gente acompanhou os Soldiers crescendo, a gente acompanhou o Universitário crescendo e ganhando principalmente, né, os jogos, chamando muita atenção, e a gente já fazia essa cobertura. E aí surgiu a ideia dos guris de fazer o Planeta Oval, para falar só de futebol americano e só de rugby, 1 hora semanal. E aí a gente começou, de fato, a acompanhar o cenário, né, Jonas? Então, depois, a gente foi levando o Planeta Oval, deu 1 ano de Planeta Oval em 2015, e aí a gente estava cobrindo o Soldiers na Liga Nacional, que é uma espécie de segunda divisão no Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. Aí, num desses jogos, eles iam decidir a campanha deles lá em Joinville, contra o Gladiators, que é o time de lá. E aí eu fui junto, o único da equipe fui junto, patou com o ônibus, assim, pra cobrir mesmo, pra ver como é que era o jogo, enfim. Eu nunca tinha ido num jogo aqui, foi a primeira vez que eu fui num jogo de futebol americano, e lá eu vi o pessoal narrando e comentando, e o árbitro também entrava no sistema de som.
todo mundo assim para explicar pra galera que tava na plateia, né? Então, na volta do jogo, eu voltei, falei com o Delgado, principalmente o pessoal que tava há mais tempo na equipe, a gente precisa fazer futebol americano, dá pra fazer, é fácil. Olhando lá o pessoal fazendo, a gente consegue. Vamos tentar, pelo menos. E aí tinha mais um jogo da Liga Nacional a ser jogado, que já não valia mais nada, porque o Soldiers perdeu pro Gladiators lá em Joinville. E aí o jogo não valia nada, ia ser aqui em Santa Maria, no Presidente Vargas, e a gente foi lá e vamos fazer uma jornada experimental, a gente foi e fez, né? E a gente tinha um trunfo e um baita problema nas mãos, né? O trunfo era que nunca ninguém tinha feito futebol americano no rádio aqui, e o pepino era que nunca ninguém tinha feito futebol americano no rádio aqui. Então a gente tinha liberdade de criar, mas também era um risco, porque a gente teria que fazer algo totalmente novo que ninguém havia feito nunca aqui no Brasil, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, né? E como é que vocês se prepararam para esse momento? Por exemplo, o Delgado era narrador das transmissões, para pegar esse... Vocês tiveram que praticamente criar um formato de transmissão, porque não tinha muito em que se inspirar, né? Como é que foi toda essa criação dessa jornada? Como é que foi para ti, Delgado, a experiência de começar a narrar, então? Ou já tinha narrado, feito alguma narração antes? Toda essa experiência, como é que foi a estruturação desse projeto? Cara, nunca tinha feito nada desse tipo de narração, apenas participar no Radar Esportivo, apresentar, fazer informes, enfim, mas nunca nada dessa magnitude. O que eu fiz para a primeira foi acompanhar transmissões de rádio dos Estados Unidos para ver como é que era, mas os americanos são relativamente frios, né? Então vão falando, comentando como se nada tivesse acontecido, né? E também pegar um pouquinho da TV, que aqui a gente tem dois canais de televisão que passam o futebol americano no Brasil, e pegar um pouco disso, mas ter que adaptar para o rádio, né? Porque o pessoal não está acompanhando, não está vendo. Então a primeira transmissão foi muito experimental e foi um produto bruto, assim, que a gente foi conversando no ar e passando. A partir daí a gente começou a lapidar nosso produto, né? Fazer vinhetas, fazer sinais sonoros, o pessoal que entrava do plantão, o sinal do placar do jogo. Então a gente foi adaptando, lapidando aquele produto conforme a gente foi pensando. Então, se pegar a primeira partida e fazer uma comparação com o Gigante Ball, uma evolução tremenda da nossa parte, não só da narração dos comentários, mas de toda a equipe como um todo. Produção de material para entrar no ar, explicando o esporte, o plantão esportivo, plantão de jornalismo também, teve partidas que a gente fez. Então foi um processo que levou tempo, né, Júlio, mas que começou num produto e a gente foi aperfeiçoando ele conforme acontecia as jornadas esportivas. E a gente procurou ter esse modelo, né? A gente buscou, não vamos negar, a gente buscou nas jornadas de futebol, principalmente a questão da inspiração, assim, de como fazer uma cobertura completa, né? Tanto a parte de pré-jogo, questão do jogo, que daí tinha narração, comentarista, repórter de campo, repórter de torcida, como o Delgado falou, plantão, enfim, tudo foi melhorando, assim, principalmente essa questão das vinhetas, eu acho que foi da primeira experiência, que era a gente sem saber nada, sem ter nenhuma noção do que a gente estava fazendo, assim, vamos fazer mesmo, mas dando a cara, para as outras transmissões foi o grande salto de qualidade, assim, essa parte técnica de botar vinheta e brincar com essa parte do áudio. Essa parte mesmo, mais técnica, os próprios estudantes, vocês fazem isso ou a equipe da rádio mesmo, os técnicos deram uma força, fizeram algumas coisas por vocês? A gente sempre teve o suporte, né? A gente sempre teve o suporte da rádio, principalmente na figura do Jordan Jungs, que foi o cara que abraçou assim a causa junto com a gente e trabalhou bastante em todos os frontes, assim. Na questão de organizar a jornada, a questão de funções, divisão de trabalho, de produção prévia, tava eu e o Jordan fazendo esse trabalho, assim, eu coordenando jornalismo, o Jordan coordenando a parte técnica, pedir linha, pedir internet, confirmar se veio, questão de CNPJ da universidade, enfim. Aí depois a parte de áudio foi o Delgado, junto com o Jordan também, o Wagner deu uma ajuda, mas mais foi o Delgado que deu essa ideia da gente fazer vinheta de plantão, de fazer vinheta para quando vai entrar mensagem no WhatsApp, por exemplo, tudo isso a gente foi conversando, né? Trabalho a trabalho, jogo a jogo, a gente foi, não, agora o que a gente pode melhorar para esse? Daí a gente senta, pensa e depois aplica. E esse trabalho de vocês de transmissão, a gente não pode dizer por sorte, mas porque tem todo um trabalho na rádio, todo um trabalho nos Soldiers, mas acabou casando a grande campanha dos Soldiers no exato momento em que vocês estavam ali, dando toda essa cobertura. E como é que foi para vocês, depois de acompanhar essa trajetória dos Soldiers, poder chegar no evento do tamanho do Gigante Ball e estar lá no Beira-Rio fazendo essa transmissão? Bom, a campanha realmente ela foi fantástica, assim, né? De um crescimento incrível. Desde o jogo contra o Gladiators, lá que eu mencionei antes, lá em Santa Catarina, o Soldiers foi a última derrota que sofreu, né? Essa partida. Depois perdeu pro Chacais, perdão. E aí
Mas a partir desse jogo contra o Gladiators, que eu acho que bateu, assim, tanto na gurizada do time quanto na diretoria, aquele ponto de, tá, a gente precisa realmente tomar uma decisão. Agora a gente vai jogar para ser o time de futebol americano do interior do estado, ou a gente vai continuar jogando como um grupo de amigos, que foi o que formou o time. Esse crescimento deles foi gradual, né? Teve esse jogo contra o Gladiators que eles perderam, uma derrota bem apertada, foi 14-7, questão de uma posse de bola. Depois jogaram contra o Bulls aqui, que foi nossa primeira jornada, eles ganharam. E aí pro Campeonato Gaúcho se mudou completamente o pensamento, né? Chegaram novos jogadores, a questão de que o Soldiers, querendo ou não, é um dos times mais tradicionais do futebol americano, um dos mais antigos, então tem que fazer uma boa apresentação, né? Então, jogo a jogo, eu acho que eles tiveram um crescimento bem notável, assim. Tirando a derrota para os Chacais aqui em Santa Maria, que o time, numa questão psicológica, assim, acho que se abalou um pouco de tomar a virada em casa e aí não conseguiu reagir. Mas perdeu na hora que tinha que perder, então o crescimento da campanha ele foi fantástico e culminou no Gigante Bowl, né? E para você estar lá, junto com os Soldiers, como é que foi a experiência desse grande evento? O Soldiers, como o Júlio falou, o Soldiers foi crescendo, né? E nossa transmissão também foi crescendo tanto em qualidade e audiência e receptividade do público, né? Então, para nós foi muito bom porque no momento que a gente começou a sentir seguro e maduro, que a gente estava fazendo um baita de um trabalho, que a gente recebia mensagem elogiando, o pessoal da própria imprensa elogiando, então a gente começou a sentir seguro, opa, peraí, a gente tem um baita produto em mãos e que culminou certinho com o baita momento que vivia o Santa Maria Soldiers. Então, tudo deu certo, a gente até brincava com isso, né, que, cara, tudo deu certo pra gente, a gente tem que chegar, aproveitar o momento, conseguir no Gigante Bowl e no Beira-Rio, cara, que é um estádio de Copa do Mundo, que a gente chegou lá e todo mundo de boca aberta. No Beira-Rio, cara, a gente vai fazer uma transmissão. Nós somos estudantes ainda da comunicação social e vamos fazer uma cobertura esportiva no Gigante da Beira-Rio. Então, foi uma emoção para nós e que, claro, que deu tudo certo, assim, o universo conspirou para que os Soldiers fosse para lá, até quando deu errado, eles perderam, eles usaram isso a seu favor, né, para conseguir chegar a um bom momento no Gigante Bowl. Então, tudo culminou para que a gente tivesse essa baita experiência lá no Beira-Rio. O Radar Esportivo ele já era um programa tradicional aqui em Santa Maria, o mais antigo da Rádio Universidade, como vocês falaram. Tem um público fiel, mas depois que começaram essas transmissões, com certeza teve uma explosão no nome do Radar, até uma explosão nacional, eu diria, muita gente que é fã do futebol americano comentando como é que foi esse retorno para vocês, de aonde é que chegou o Radar depois dessas transmissões? Onde a gente chegou é difícil até de situar agora, assim. Tudo isso que aconteceu, todo esse fenômeno do futebol americano aqui na cidade, para nós, para o Radar, foi algo muito positivo. Em 2016, eu diria que é o nosso grande trabalho, sem sombra de dúvidas. Assim, a gente faz a cobertura da divisão de acesso todo ano, mas o futebol americano ele transitou qualquer limite, qualquer barreira que a gente tinha na rádio, principalmente na questão de audiência. No Gigante Bowl a gente teve quase 2.000 pessoas ouvindo o programa, sendo que a média da rádio no sábado não passa ali de 70 pessoas, sabe? Então é um retorno pra gente que não tem nem palavras assim, para descrever. Tipo, a gente terminou a jornada, fechou os microfones e família de jogador do Soldiers vindo dar abraço em ti, te agradecendo, muito obrigado pelo que vocês estão fazendo, porque se não fosse por vocês o Soldiers talvez não tivesse uma visibilidade tão grande. E querendo ou não, se a gente pegar desde o começo do Campeonato Gaúcho, onde não havia a definição sobre a final, aonde ia ser a final, ele ia num estágio inicial ser no estádio da PUC, lá em Porto Alegre. E aí a gente transmitiu, aí o pessoal elogiou muito, percebeu que é um produto muito bom de fazer. E acho que, de uma forma indireta, a gente acabou influenciando assim, o modo de se cobrir futebol americano no restante do campeonato. Inclusive, até a gente teve pessoal de outros veículos brincando, Lucas Delgado, melhor narrador do futebol americano brasileiro, fazendo assim, esse tipo de brincadeira que, para nós, além das mensagens que a gente recebeu, é o maior pagamento possível, né, por esse trabalho. Eu ia falar que até os números que o Júlio passou de audiência são só do site da universidade, então ainda tem pessoal que ouve no radinho, tem os aplicativos que a gente também colocou no nosso site, no nosso Facebook, para o pessoal poder acompanhar pelos aplicativos, se sentir mais confortável. Então, é uma audiência que a gente não tem certeza por isso que o Júlio falou, é meio complicado dizer até onde a gente chegou.
Mas se a gente contar esses números que o Júlio falou, as mensagens que foram chegando nos jogos, no primeiro jogo não teve nenhuma mensagem, nesse aí teve 50, 60 mensagens de pessoas diferentes. Então, a audiência, por mais que no rádio em si, no radinho tradicional, a gente não consiga medir certinho, mas pela internet nossa audiência foi gigante, a gente pode dizer com certeza, né, que a gente conseguiu chegar longe, bem mais longe do que a gente já havia chegado. A questão de alcance, principalmente assim nas redes sociais, a gente alcançou mais de 50 mil pessoas, né? Então, para um trabalho feito só por estudantes, que teve... A ideia foi a partir de estudantes, o planejamento partiu de estudantes, a execução foi completamente feita por estudantes, tirando o Jordan e o Sérgio PC, que fizeram a parte técnica, que foi o suporte que a rádio nos deu. É um feito incrível, assim, a gente vai sair da nossa formação, eu e o Delgado a gente se forma no final do ano, já com uma bagagem assim, imensa comparado a outras pessoas, e quem se forma, geralmente aqui em Santa Maria, né, que não tem... A gente, querendo ou não, a gente não está no olho do furacão, né? Porto Alegre, por exemplo, né? São Paulo ou alguma capital, assim, e a gente conseguiu, através do futebol americano, ter uma visibilidade ao ponto de que a gente chegou no Beira-Rio, lá, no Gigante Bowl, e os repórteres de outras emissoras nos conheciam, sabe? Então, o pessoal reconheceu a gente pela voz, reconheceu a gente de estar acompanhando na internet. Então, é muito gratificante tu poder trabalhar com algo que a gente gosta, que é o futebol americano, que... Para mim foi uma grata surpresa, assim. Eu não assistia, não acompanhava futebol americano antes dos Soldiers. E hoje eu assisto mais do que futebol, assim. Tenho mais prazer vendo do que o futebol, que era o nosso carro-chefe no radar, por exemplo. Então, pra gente está sendo realmente 2016 o ano, assim, do radar e o ano do futebol americano. Isso com certeza enriqueceu a carreira de vocês, porque colocou o nome de vocês em evidência também, com certeza. E vocês acabaram suprindo uma carência, acho, do apaixonado por futebol americano que não tinha esse espaço para acompanhar o esporte, talvez, e aí achou nessas transmissões do radar um lugar em que se sentisse que o esporte que a pessoa curte, que a pessoa gosta, não tinha esse espaço, acabou sendo agora tendo esse lugar para acompanhar. Então, parabéns por essas transmissões, por essa iniciativa. A gente vai seguir conversando no próximo bloco. Agora o Zona Esportiva faz um rápido intervalo. A gente já volta aqui com a equipe, com os 2 integrantes do Radar Esportivo da Rádio Universidade. 12ª Feira Latino-Americana de Economia Solidária e 23ª FEICOP, Feira Internacional do Cooperativismo. Dias 8, 9 e 10 de julho, no Centro de Referência de Economia Solidária Dom Ivo Loscheiter, Coitor Campos, próximo da Basílica da Medianeira. O maior evento de economia solidária da América Latina. Participe! 23ª FEICOP. Aqui, uma outra economia acontece. Estamos de volta com o programa Zona Esportiva aqui pela TV Santa Maria, ao vivo pelo canal 19 da NET, também no nosso site santamaria.tv.br. Hoje recebo aqui a companhia ilustre aqui do Júlio Desordi e também do Lucas Delgado, que são integrantes do programa Radar Esportivo. A gente já vinha conversando aqui sobre as transmissões que eles fizeram esse ano, inovando no meio do rádio, transmitindo futebol americano, levando o nome do Radar Esportivo, também da Rádio Universidade, para vários lugares do Brasil, até do mundo, por apaixonados pelo futebol americano. Agora a gente vai aproveitar esse segundo bloco para conhecer um pouco mais do projeto Radar Esportivo. Como é que se estrutura, então? O Radar é um programa que acontece semanalmente, no sábado, mas também, o Júlio já adiantou aqui um pouco antes, tem outras 2 vertentes do programa, tem o Radar na Rodada, o Planeta Oval. Então, como é que é a estrutura desse programa? E também fala um pouco sobre quantos integrantes tem, como é que funciona toda essa estruturação do Radar Esportivo. Bom, hoje a gente trabalha com 13 pessoas, né? Eu e o Delgado somos os mais antigos da equipe, a gente entrou em 2013, então está desde o primeiro semestre de 2013 até agora na equipe. Hoje já somos esse papel mais de liderança, né? A gente é os caras mais antigos, então o pessoal meio que busca na gente como fazer as coisas, como a gente trabalha. Nós nos reunimos semanalmente lá na rádio, né? O programa ele tem 3 horários hoje na grade, que é na quarta-feira das 5 às 6 o Radar na Rodada, que é onde a gente debate a nossa mesa redonda, que aí pode varzear, aquele negócio mais divertido, né? Mais solto das amarras, tem música, então a gente tem uma provocaçãozinha, aquela coisa. Mas é mais para debater mesmo o futebol no meio de semana, futebol. E na quinta a gente tem o Planeta Oval, que aí fala de rugby e futebol americano, que aí já é
equipe dentro da equipe do Radar, né? A gente tem pessoas que gostam mais de futebol americano, que gostam mais de rugby, que entendem mais. Então, eles que tocam mais essa questão do Planeta Oval. E aí a gente tem no sábado o Radar Esportivo mesmo, que é o nosso rádio jornal, que vai das 11 da manhã até a 1 da tarde. Aí a gente aborda tudo o que aconteceu durante a semana aqui em Santa Maria, região central. E aí traz também dupla Grenal e traz um pouco do que está acontecendo no âmbito nacional, assim, mas a gente foca mesmo aqui em Santa Maria. Claro. Tanto o Júlio quanto o Lucas estão saindo então esse ano, último ano de faculdade, estão se formando, ano que vem já são profissionais no mercado de trabalho. Nessa formação de vocês, que peso que teve o Radar, além do curso, o Radar, que peso teve nessa formação profissional de vocês? Jonas, como eu falei lá no primeiro bloco, da gente chegar num primeiro semestre, numa faculdade que, sem fazer juízo de valor, se é bom ou ruim, mas que foca primeiro na parte teórica, e a gente ter no primeiro semestre a possibilidade de fazer um trabalho prático no Radar Esportivo, tô aprendendo com o pessoal mais velho, que está a função que eu e o Júlio hoje exercemos, que o William Boécio, a Marina Fortes também já exerceu, de alguma forma passar a experiência para o pessoal. Então a gente também bebeu dessa fonte, o pessoal nos ensinando um pouco isso. Então o Radar Esportivo te dá no início de curso, no início de muita teoria, um pouco da prática. Então isso nos coloca de alguma forma, nos colocou e vai colocar todo mundo que passar pelo Radar Esportivo um pouquinho à frente, né? Então te coloca já de cara para falar no microfone para sei lá quantas pessoas estão ouvindo, então te tira a inibição de falar em público, de estar falando no rádio para várias pessoas, estar em contato com o pessoal, de tu fazer reportagem, ter que ligar para uma pessoa famosa que tu nunca iria falar na vida, mas tu vai ter que sair dessa zona, né, Júlio? É verdade, e tu fazer contato com pessoas que antes tu admirava pela televisão, né, ou pela internet, assim, tu vê que eles são mortais, eles são pessoas assim como nós, que um dia tiveram na nossa posição de estudante, e acho que, além de tudo isso que o Lucas falou, o Radar, ele te dá essa questão da coragem, assim, de tu poder ser uma equipe só de colegas, nós somos todos estudantes, a gente é amigo mais do que isso, então a gente se apoia uns nos outros, né, para fazer esse tipo de loucura. Assim, a gente não pode dizer que essa cobertura de futebol americano não foi um devaneio que a gente teve, né? Uma reunião, assim, tá, vamos fazer, vamos. E aí vai, a gente busca um no outro apoio, a gente vai, o Delgado manja mais a parte técnica, a parte sonora, então ele faz a parte de vinhetas. Eu gosto mais de organizar, então eu faço parte de planejamento. Então a gente acaba descobrindo dentro de nós mesmos algumas características para depois, né? Que formam o profissional o Júlio, o profissional Delgado. Tipo, se eu tiver alguma dúvida com a relação de uma vinheta, uma música, como é que vai? Vou buscar o Lucas. Se a gente tiver alguma dúvida com programação, uma coisa, vai falar comigo, vai falar com a Maria Júlia, que também me ajudou muito nessa parte de organizar o pessoal, porque são 13 pessoas, né? Então a gente acaba desenvolvendo algumas habilidades além da questão jornalística, né? A gente busca fazer essa equipe se complementar. Hoje a gente conta com publicitários também, a gente tem 2 publicitários, a gente tem um aluno de Relações Públicas, que é o Paulo. Então, esse trabalho ele acaba sendo totalmente em equipe e não tem jeito melhor de a gente aprender, né, do que aprender uns com os outros, ensinando uns aos outros. Claro. Desde 2013, então, vocês vêm vivendo o esporte, vêm vivendo o radiojornalismo e, além como vocês falaram, tem essas experiências que, pra gente, são experiências únicas de entrevistar, por exemplo, alguém que um pouco antes a gente admirava, era fã. E então, tirando essa parte do futebol americano, que claro, foi um diferencial gigante na trajetória de vocês, que outro material, o Lucas particularmente, e tu, Júlio, se orgulharam de ter produzido? Qual foi a entrevista da tua vida, a reportagem da tua vida nessa tua passagem pelo Radar Esportivo, aquela que tu falou, esse cara, eu sempre quis falar com ele e agora estou fazendo esse material que eu sempre quis pesquisar, que eu sempre quis conversar. Qual foi a tua, Lucas, e a tua, Júlio? Cara, a minha não era nem uma pessoa que eu acompanhava muito a fundo, mas é um especialista em boxe, o Wilson Baldini Jr., ele escreve para o UOL e ele estava em Las Vegas fazendo a cobertura da luta do Floyd Mayweather e do Manny Pacquiao, a luta do século do boxe. E eu gosto de lutas, né, mas para aquela luta eu estava acompanhando muito, então surgiu a possibilidade de eu entrevistar ele, ele estava lá em Las Vegas, peguei o número do hotel e liguei, tive que enrolar no inglês ali.
e pedi para ligar pro quarto dele e fiquei lá 1 hora conversando com ele por telefone. E foi uma entrevista assim, cara, que para mim me engrandeceu como jornalista, né, um futuro jornalista, e que eu aprendi um pouco mais sobre o boxe e falei com um cara que é mega especializado no esporte. Então foi, sem dúvida nenhuma, uma das entrevistas, não foi a que mais marcou, uma das que mais marcou, mas que no momento que tu falava foi a primeira que veio à minha mente, e porque realmente foi uma experiência diferenciada para mim. E todo esse trabalho de produção é fantástico também, né? Ligar pro hotel do cara em Las Vegas, ter que arranhar o inglês quando dá certo, realmente é gratificante demais, né? E abriu alas, abriu uma brecha, a gente tem que meter a cara, né, Jonas? Claro, ligar com certeza. Então agora o Júlio pode relatar a experiência. Cara, para mim, teve duas que foram muito marcantes por duas questões diferentes. Uma foi conversar com o Leonardo Bertozzi, que é um comentarista dos canais de ESPN que eu admiro muito, assim, sempre fui fã declarado do Bertozzi, pela questão de análise, enfim, ele é um cara que sabe muito e realmente ele tem uns posicionamentos interessantes, assim, ele não é um cara que vê futebol à moda antiga, ele já tem um pensamento mais contemporâneo, então ter conversado com ele, que era um cara que eu lia toda semana, tipo, cada post que ele botava no blog eu lia, cada vídeo que saía no site da ESPN com ele eu assistia. Então, para mim, foi um momento muito marcante de ver que, ele é real, sabe? Ele é um jornalista, assim como eu estou em formação. E a que mais me marcou, assim, acho que em termos de grandeza de trabalho, acho que foi ter conversado com a Lucileia, que ela é jogadora, é a artilheira da seleção brasileira feminina de futsal, né? É a maior artilheira de todos os tempos do futsal feminino do Brasil. Então, ter conversado com ela da minha cidade, lá de Santo Ângelo, então, para mim foi um prazer enorme, assim, poder estar conversando frente a frente com uma atleta de nível mundial, assim, do futsal, né? E depois a gente, quando trouxe ela de novo no Radar Esportivo, até ela estava na Itália, a gente fez uma entrevista também nessas aventuras de ligar até para outros países, a gente falou com ela na Itália, assim como falamos com o cara do boxe nos Estados Unidos, então essas duas acho que foram as que mais me marcaram, assim. Tá certo. Com essa dupla aqui a gente teria então papo para mais 1 hora, para mais horas de programa. Infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. Lucas, Júlio, antes de encerrar, vocês podem então repassar para o pessoal que não conhece ainda o projeto do Radar, quais os horários então que pode acompanhar na Rádio Universidade para conhecer esse trabalho de vocês, feito pelos alunos de comunicação social, e muito bem feito, por sinal. Então podem repassar os horários dos programas para o pessoal acompanhar e conhecer esse trabalho. É o Radar Esportivo no ar todo sábado, a partir das 11 da manhã até 1 hora da tarde. E aí a gente tem também no meio de semana Radar na Rodada, das 4 às 5, e o Planeta Oval na quinta, das 4 às 5. Então, Radar na Rodada, quarta-feira, 5 às 6. 5 às 6, é meio confuso. 5 às 6 da tarde, a gente entra ao vivo, fica ali toda essa 1 hora na quarta, então Radar na Rodada, na quinta, Planeta Oval. E rede social também, tá, Jonas? Nas Radar redes Esportivo sociais FSM no Facebook. Seguir a fanpage lá, Radar Esportivo. Então, muito obrigado, Lucas, muito obrigado, Júlio. Agradeço aqui a presença desses dois integrantes do programa Radar Esportivo, que é um programa feito na Rádio Universidade por alunos da comunicação social, então, da Universidade Federal de Santa Maria. Zona Esportiva de hoje vai ficando por aqui. A gente volta amanhã, na sexta-feira, com muito mais informações sobre o esporte aqui de Santa Maria. Até lá, uma boa tarde a todos.